Havendo número legal. Havendo número legal. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Sessão Ordinária, em 28 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Raimon, Renato Cinco, Leandro Lira, Vera Lins, Leonel Brizola, Babá, Tânia Bastos, professor Célio Luparelli, Fernando Ilha, César Maia, 11. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Leandro Lira. Convite. É que eu estou tentando chegar lá. Encerra-se a sessão às 17 horas e 30 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Refazendo a fala, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rogério Rocal, demais vereadores, senhoras e senhores, nossa vinda até essa tribuna tem o objetivo de registrar uma grande conquista que a cidade teve ontem, no que tange à instalação do Fórum Municipal de Educação. Realizamos ontem, às 10 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, o Fórum Municipal de Educação, que comemorou 1 ano de existência da Lei 6362 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Zelar pela efetiva e eficaz aplicação do Plano Municipal de Educação é uma das suas principais tarefas. Isso quer dizer que o Fórum tem essa meta, essa atribuição, esse compromisso. Mas não é só o fórum, é preciso alertar que a educação é responsabilidade de todos. Isso já está contemplado na nossa Constituição. Então é preciso que a gente saia do discurso para a prática, né, para efetivamente termos o Brasil como o país da educação. Então o papel deste fórum é de fiscalizar as políticas públicas de educação, fazendo a avaliação e o monitoramento contínuo. Estaremos, pelo Fórum, acompanhando o desenvolvimento das metas e das estratégias do Plano Municipal de Educação. O plano deve ser ativo, vivo e conectado com os outros setores da política pública, como, por exemplo, cultura, esporte, saúde. Para dar força a mais ainda a esse nosso fórum, ontem foi publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro a resolução que institui o Fórum do Plano Municipal de Educação, que é constituído de forma paritária, ou seja, metade de representantes governamentais, metade da sociedade civil. Todos sabemos que só se constrói uma grande nação investindo-se na educação. A única arma que pode reduzir as desigualdades sociais e, como consequência, minimizar as tensões sociais e a criminalidade é uma oferta de educação inclusiva, universal e de boa qualidade. A sociedade tem a obrigação de pressionar as autoridades responsáveis
pelas políticas públicas para que efetivamente cuidem da educação. Mesmo aquelas pessoas que não usam a educação pública devem ter esse compromisso, participar desta cruzada. Essa é verdadeiramente uma questão de civismo. Acompanhar o Plano Municipal de Educação é vital para que essas políticas educacionais efetivamente se concretizem. Sem educação não há uma nação livre e soberana. Senhor presidente, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Ao longo da história, já foi considerado o país do açúcar, o país do café e o país da mineração. Queremos que o nosso país, que o Brasil, seja conhecido a partir de agora como o país da educação. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes. Bom, eu começaria fazendo um apelo que eu vou voltar a fazer durante a fase de votação, caso haja essa oportunidade, de que todos os trabalhadores, todos os estudantes, professores, pequenos e médios empresários, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter conhecimento um pouco mais profundo do que significa essa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo, né, que entende a necessidade de que a educação não só tenha mais recursos, como foi dito aqui pelo vereador Célio Luparelli, que me antecedeu, mas como seja uma prioridade absoluta do governo. Como dizia o Brizola, pode faltar recursos para tudo, menos para as nossas crianças, menos para a educação. Não há precedente histórico de uma nação que tenha se desenvolvido, que tenha atingido patamares elevados no campo da ciência, no campo dos índices de desenvolvimento humano, que não tenha tido um forte incremento, não só de recursos, mas da qualidade, né, e da metodologia de ensino que é aplicada aos alunos, às crianças de modo geral, aos adolescentes, aos adultos. Então, assim, a educação, para usar o neologismo lá do Macri, ela é, ou deveria ser, imexível para baixo, e se eventualmente tivesse que ser alterada, deveria ser alterada para cima. De qualquer forma, para que a gente não caia aqui num debate que tem sido o debate mais comum na sociedade, né, radicalizado, um debate estreito, um debate de ofensa, xingamento e atitudes que não correspondem sequer ao bom senso, eu gostaria de tentar, né, durante essa fase, que é a fase de debate, nem sempre respeitada pela maioria dos vereadores, de colocar aqui algumas questões em relação a essas duas pautas que serão motivo desse encontro, né, dessa manifestação que ocorrerá amanhã, dia 26, a partir das 15 horas. Primeiro, com relação à questão da educação. Contingenciar recursos não é nenhum crime, né? Ao contrário, qualquer governo que esteja atento à lei de responsabilidade fiscal, ele, por volta do terceiro, quarto mês, é claro que ele já tem um cenário do que pode ser a economia, do que pode ser a arrecadação, não é? Das dificuldades eventuais que possa ter para
cumprir ou não o orçamento previsível. E é legítimo, não tem nenhum problema que o governo faça contingenciamentos. Bom, então, aqueles que criam o corte da educação, não sei o que e tal, não é por aí que a gente deve colocar as coisas, para colocar no nível certo, no tom correto, etc. e tal. Então, contingenciar não é o problema. O problema, né, são as falas que justificam o corte na educação. Esse ministro, Abraham Weintraub, quase que quebra a língua para falar o nome do indivíduo, ele iniciou, né, ou comunicou, justificou inicialmente o corte na educação, primeiro porque ele achava que não tinha sentido, né, financiar a área de humanas, né, filosofia, literatura, sociologia. O que justifica que um ministro diga que não se deva investir em áreas como essa, né? Eu diria que é o contrário. Se tivéssemos oportunidade, escola de tempo integral, tempo disponível para os alunos, enfim, aprenderem tudo aquilo que é necessário para serem cidadãos de bem, cidadãos, né, capazes de construir o seu futuro e o futuro da sociedade em que vivem, a filosofia, por exemplo, deveria ser um tema obrigatório. O estudo da sociologia deveria ser um tema de estudo obrigatório. Né? Conhecer a língua portuguesa de forma profunda, né? e a literatura de um modo geral, a história, deveriam ser, a história já é obrigatória, mas deveria se buscar que se aprofundasse no conhecimento desses temas. A outra questão que, né, foi justificada é que essas matérias, na verdade, tem por trás a pregação do marxismo cultural. Primeiro, eu não vou nem discutir essa questão do marxismo cultural, que isso é de uma bobagem, uma imbecilidade, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em outras oportunidades. Mas, no fundo, o marxismo cultural é dizer o seguinte, né? A universidade está formando, né, cidadãos de esquerda, socialistas, comunistas. Eu já tive a oportunidade de falar aqui também. Na minha turma da faculdade, por exemplo, que eram 300 alunos da faculdade de Medicina, formaram um grupo. Desse grupo, eu diria que 90% dos que fazem parte do grupo apoiaram o Bolsonaro, apoiaram as teses conservadoras que foram colocadas, e às vezes até com agressividade muito intensa. Enfim, a faculdade formou profissionais de esquerda, né? No caso da minha turma, não, mas vai dizer, mas a tua turma é uma turma muito antiga, mas atualmente isso não ocorre. Então vá, né, à universidade, procure conhecer na universidade se a universidade está pregando o socialismo, o comunismo, seja lá o que for. Eventualmente você pode ter um ou outro professor que coloca as coisas de uma forma, outro que coloca de outra, né? Enfim. E é claro que o conhecimento da história, o conhecimento da sociologia, do mundo que você está vivendo, das dificuldades que um cidadão trabalhador de bem, né, está enfrentando cada dia mais nesse cenário mundial, onde há cada vez menos emprego, cada vez mais dificuldades para que as pessoas tenham uma fonte de renda mínima para dar subsistência a si e a sua família, faz com que o indivíduo tenha uma visão crítica da sociedade, né? Mas uma visão crítica da sociedade não significa necessariamente que o indivíduo vá se posicionar dessa ou daquela maneira. A visão crítica pode ser, por exemplo, uma visão crítica de que quem levou o país à situação que o país se encontra foi a esquerda. Muita gente pensa dessa maneira, né? Então, visão crítica não significa dizer necessariamente que a visão crítica é uma visão de esquerda. Então, o ministro começou mal. Bom, foi logo desmentido por um subalterno que disse que, na verdade, o corte não era apenas na área de humanas, era um corte de 30%, e ele usou a expressão corte, não usou a expressão contingenciamento no início. Era de 30% geral para todas as áreas da universidade. Depois o ministro vai, né, à televisão e com um monte de 100 chocolates, ao lado do presidente da República, inclusive, né, ele demonstra que ele não estava cortando 30%, ele estava cortando 3,5%, quando, na verdade, né, poderia dizer, não tem nenhum problema, ele poderia dizer, olha,
3,5% do orçamento global do Ministério da Educação. Mas as verbas disponíveis para corte são 30%, digamos assim, do orçamento geral da educação. E se são 30% do orçamento geral da educação, eu estou cortando 30% de 30%. Quando ele diz que está cortando 30% e mostra enfim, biscoitinhos lá de chocolate para dizer que 3 ou 3,5% é 30%, ele até cria um problema enorme para os professores de matemática. Fica parecendo que ele não sabe fazer regra de 3. Então, na verdade, ele politizou uma questão que não tinha nada que ser politizada, tinha que ser colocada da forma que é natural, que tem que ser colocada. E gerou toda uma reação que demonstra, e aí isso é o que há de positivo em torno dessa questão, de que professores, alunos, mestres de um modo geral, primeiro querem o mínimo de interferência de quem quer que seja na educação. Essa história de escola sem partido, que foi tão pregada e tão defendida aqui, agora virou o contrário. É uma escola com partido e uma escola com partido conservador, direitista, preconceituosa, restritiva para uma série de situações. Nós precisamos deixar que a universidade funcione. Claro que tem que cobrar efetividade, qualidade, produtividade, tudo isso que a gente tem que cobrar para todas as áreas, que as pesquisas se realizam, que sejam pesquisas, enfim, de qualidade. Então, é isso que nós estaremos indo amanhã nas ruas, inclusive deixando claro que, se depender de mim, por exemplo, e eu estou propondo isso ao partido que represento, aos meninos da juventude, que estejam nas ruas com a bandeira do Brasil. Eu acho que, não estou criticando aqui aqueles que foram às ruas, que têm ido às ruas com a bandeira do Brasil, mas assim, o país é de todos. O país não é de um segmento de classe média alta, que não depende de previdência, que pode colocar seus filhos na escola que quiser, porque pode pagar, na universidade que quiser, que pode pagar, muitas vezes até mandando seus filhos para estudarem fora do país, porque tem condições de pagar. A escola é pública, é a escola pública mantida pelo país, e nós queremos que o país progrida, se desenvolva. Ninguém mais do que nós tem interesse no desenvolvimento, no progresso de um país como o nosso. Ao contrário, nós, ao contrário, aliás, do Guedes, que é um globalista, que a gente não sabe direito como isso funciona dentro do chamado neoliberalismo, nós defendemos, não com xenofobia, mas defendemos a nação, defendemos a pátria em que vivemos, sem xenofobia, volto a dizer, mas para que ela forte se integre a um mundo que seja forte o suficiente, onde ela possa lidar em pé de igualdade. Então, nós defendemos o país, nós não vamos bater continência para a bandeira americana, nós não vamos nos ajoelhar aos pés de nenhum líder mundial, não vamos fazer, bater continência nem reverência a países que se comportam. Aliás, é interessante, os nossos governantes hoje vão aos Estados Unidos bater continência para o Trump, quando o Trump é um nacionalista radical, inclusive está competindo de forma indireta com o Brasil na venda de soja, na venda de minério de ferro, de aço e tal, e nós estamos lá batendo continência para um cara que aceita a continência, nos trata como se fosse de quinta categoria, um país de quinta categoria, está competindo com a gente no mercado internacional, não nos dá nenhuma vantagem, quer que a gente entre para a OCDE, para ficar no mesmo nível em que esses países, num processo de competitividade que tem ganhos, é claro, mas no fundamental traz prejuízos, porque nós precisamos de um certo grau de protecionismo. Quem entende minimamente das relações internacionais sabe que isso tem que acontecer. Bom, eu vou ficar por aqui, porque meu tempo já se estendeu, mas quero me reinscrever, porque vou voltar a falar agora da questão da Previdência, que eu também acho muito importante. Voltando a frisar que amanhã, todos que estejam aqui, se puder, leva pai, mãe, tia, avó, todo mundo que puder, porque amanhã é um dia de luta, é um dia de manifestação popular e fortalecimento da democracia. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos.
Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores vereadores, cidadãos que nos escutam pela Rio TV Câmara. Presidente, eu venho nessa tribuna, na tarde de hoje, para apresentar os dados do último RSAFO, o Relatório Simplificado de Acompanhamento Financeiro Orçamentário, referente ao mês de março deste ano, de 2019. E essa é uma publicação periódica que o meu gabinete faz para acompanhar justamente como está sendo feita a gestão dos recursos arrecadados pelo município do Rio de Janeiro, como está sendo executado o orçamento previsto na lei orçamentária anual e como que estão se comportando as grandes vertentes da arrecadação municipal, as transferências que vêm da União, a arrecadação de impostos próprios do município do Rio de Janeiro, ISS, IPTU e TBI. E aqui, presidente, até março de 2019, a receita total do município do Rio de Janeiro foi de 8 bilhões de reais. Isso corresponde a um total de 26,5% no previsto na lei orçamentária anual, que está somando 30 bilhões 630 milhões de reais. Essa arrecadação de 26%, ela está adequada justamente, né, porque até março você tem um quarto do ano, mas ela, na verdade, já era de se esperar que no início do ano você tivesse um cenário mais favorável, que tivesse de fato alinhado com a previsão, justamente porque você tem um reforço na arrecadação municipal oriundo do IPTU, que é pago, via de regra, uma parcela substancial do imposto no início do ano. Além disso, a gente teve de receita tributária própria uma arrecadação desses 8 bilhões de 4 bilhões, 30% do previsto na lei orçamentária anual, justamente mostrando no início do ano esse impulso dado pela arrecadação do imposto predial sobre propriedade territorial urbana. As receitas de capital do município, por outro lado, foram da ordem de 10 milhões de reais, 0,01 bilhão, e isso é basicamente 2% do previsto na LOA. Então, aqui a gente vê aquele fenômeno antigo já de que, via de regra, no orçamento do município, as receitas de capital, elas são superestimadas e não fazem jus à realidade que o município de fato enfrenta, porque você tem até março uma arrecadação de míseros 2% do total que está previsto para o ano inteiro. Além disso, nós fazemos a previsão, também mostramos as tendências nas arrecadações municipais, então basicamente para mostrar se a perspectiva é de melhora ou de baixa nas grandes cifras do município. Então o ISS ele se manteve dentro da previsão, o IPTU, a tendência dele é de arrefecimento, enquanto que o ITBI também é de arrefecimento. E é um fenômeno poucas vezes visto no ano passado, que foi quando nós iniciamos essa publicação, mas as transferências da União, pela primeira vez, elas tiveram previsão de baixa, porque, via de regra, em geral, era uma coisa que nós notávamos recorrentemente, que os repasses feitos pela União, eles tinham regularidade. Eles seguiam a previsão que era feita no início do ano, enquanto que nesse ano, pela primeira vez, a gente começa a perceber tendências de piora nos repasses feitos pela União. Além disso, a projeção até o fim do ano do total de receitas correntes é de 24 bilhões, que corresponde a 98% da lei orçamentária, ou seja, a grande frustração da lei orçamentária, caso nós mantenhamos as trajetórias atuais, vai vir justamente das receitas de capital que estão flagrantemente superestimadas. E até 31 de março, o total empenhado pela Prefeitura foi da ordem de 13,46 bilhões. Isso é quase 50% do orçamento municipal, na verdade, em torno de 42% do orçamento municipal, dos quais isso corresponde a 166% do total arrecadado. Ou seja, hoje o município do Rio de Janeiro, para poder honrar todos os seus compromissos, teria que arrecadar 66% a mais daquilo que já, de fato, arrecadou. Além disso, a despesa projetada para o final do ano é de 26 bilhões e meio, enquanto que a receita arrecadada, como eu falei, está na ordem dos 29,8 bilhões, o que indica um superávit da ordem de 3 bilhões de reais. Isso mostra, de fato, que, apesar das superestimativas da receita de capital e apesar desse volume alto que ingressa no cofre municipal no início do ano com o IPTU, as despesas municipais elas estão sendo de fato seguradas nesse início de ano, apesar dos empenhos
justamente dando origem a essa previsão de um superávit de 3 bilhões. Por fim, na questão dos acréscimos, nós tivemos 7,57 milhões em acréscimos e cancelamentos em março. Esse é um valor que ele é menor do que a média histórica, mas, por algum motivo, a Prefeitura fez poucas alterações orçamentárias nesse mês em particular. Uma coisa que merece destaque justamente ao se avaliar essas previsões orçamentárias é que, a despeito das recentes crises que o município passou com seu sistema de drenagem, por conta das fortes chuvas e desastres no município, a tendência de gastos e investimentos da Prefeitura nas ações referentes à manutenção do sistema de drenagem, que está sob o guarda-chuva da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, ela é de queda. Só para dar um exemplo, em 2017, a previsão era de 33,5 milhões. Quando nós passamos para 2018, a Prefeitura desembolsou um valor de 24 milhões, passando-se de 33 para 24. E agora, para 2019, o valor é de 18 milhões de reais. Então, nos últimos 3 anos, a trajetória que nós tivemos nos investimentos, nos recursos previstos para a ação de manutenção do sistema de drenagem, veio de 33 para 24 para 18 milhões, uma redução acumulada de quase 50%, um corte de quase metade dos recursos que vão para essa área. E, além disso, presidente, apenas para complementar, quando a gente para esmiuçar todos os cancelamentos e acréscimos feitos no mês de março, nós podemos ver que os maiores cancelamentos no mês foram com a provisão de gastos com pessoal na administração indireta, no caso Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidade, uma variação de 1,5 milhão, e com a urbanização de assentos informais, que foi uma variação de 1,3 milhões, mais de um gasto previsto de 44 milhões de reais. Por outro lado, os acréscimos, ou seja, para onde a Prefeitura colocou esses recursos que foram cancelados, foi Projeto Carnaval, que recebeu justamente o 1,46 milhão que foi cancelado da provisão de gastos de pessoal da administração indireta, e o 1,3 milhão foi direcionado para o PAC Urbanização. E quando a gente para olhar não apenas o mês de março, mas o acumulado desde o início do ano, aí a situação realmente ela se mostra um pouco mais alarmante. Justamente por quê? Porque os maiores cancelamentos acumulados no ano, ou seja, olhando-se desde o início do ano quais foram as ações, os órgãos que sofreram os maiores cancelamentos, nós temos que o maior deles foi feito no Hospital Municipal Rocha Faria. Ele tinha um orçamento inicial previsto de 137 milhões e atualmente, depois dos cancelamentos, está em 95 milhões. Isso corresponde a uma redução de 1/3 no orçamento previsto para o Hospital Municipal. Além disso, nós tivemos também redução na educação física, o projeto de educação física para a educação básica do município, que passou de 36 para 28 milhões, uma redução de 23%, 1/4 do valor. Além disso, na Secretaria de Projetos Estratégicos, no Hospital Municipal da Mulher Marisca Ribeiro e na Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. Esses foram os maiores cancelamentos acumulados, como eu falei, 1/3 de redução no Hospital Municipal Rocha Faria, é o maior cancelamento que nós temos até agora, olhando essa janela até março, no orçamento do município. E quando a gente para olhar para onde que foi esse dinheiro acumulado, ou seja, os maiores acréscimos orçamentários até março, o maior aumento aconteceu na ação de recursos sob supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil. Justamente a Casa Civil que sempre tem os acréscimos orçamentários desde o ano passado, mas foi um aumento de 32 para 44 milhões de reais, um aumento de 40%, é o maior aumento que foi visto no orçamento do município, mas não foi apenas o maior aumento que foi dado para a Secretaria da Casa Civil. Além desses, o gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil também teve seu orçamento aumentado em 13 milhões de reais, um aumento de 12% naquilo que estava previsto inicialmente. E, além disso, outra questão recorrente é que a previsão orçamentária da Subsecretaria de Comunicação Governamental também foi aumentada em 5%, fechando o grupo dos 5 maiores acréscimos orçamentários desde o início do ano. Então, presidente, era esse o registro que eu queria fazer, deixar aqui colocadas
essas observações referentes à execução orçamentária do município do Rio de Janeiro e pedir para Vossa Excelência publicar no Diário da Câmara Municipal o relatório. Muito obrigado. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, dando continuidade, então, antes do vereador Leandro Lira Sara, cumprimentá-lo pelo trabalho, né, de levantamento do orçamento, enfim, e das perspectivas orçamentárias para esse ano, tanto do ponto de vista da arrecadação, quanto do ponto de vista de gastos, quanto do ponto de vista de cancelamento, etc. Essa noção é bastante importante, todos os vereadores deveriam ter conhecimento, acompanhar através do FINCOM, enfim, através do Rio Transparência. Aliás, o cenário que eu tenho procurado acompanhar é um cenário bastante preocupante. Ontem ainda tive a oportunidade de perguntar ao secretário de Fazenda se ele nos garante, né, que haverá pagamento do 13º na data prevista, e ele espera, segundo, né, que isso aconteça, mas coloca como uma condição fundamental viabilizar o processo de securitização da dívida que nós votamos e aprovamos aqui no ano passado, que está em andamento, mas é algo que não está absolutamente confirmado. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo antes, então a questão uma das mobilizações que justificou o ato do dia 15, vai justificar o ato que será realizado amanhã, e, no certo sentido, a reação, né, do governo, né, a manifestação do dia 26, foi a questão da educação. E aí, assim, há um grau de, como é que eu diria, de falta de entendimento, de compreensão, né? Então mistura corte com congelamento, confunde 3,5% com 30%, a ponto de levar as pessoas que defendem o governo, né, a defenderem de fato o corte na educação. E o argumento para cortar recursos para a educação é mesmo o argumento lá do Weintraub, que a educação serve para formar comunistas, né, socialistas, coisas dessa natureza. Quando isso é de uma idiotice, é de uma imbecilidade, é inadmissível que um ministro da Educação justifique o congelamento, que é natural, compreensível, justificável num cenário de arrecadação que não era o previsto originalmente, que não constava no orçamento, né? Enfim, todo governo faz isso, num determinado momento, contingencia, né? O próprio vereador Leandro Lira, ao fazer a sua citação aqui enfim, do andamento da situação financeira orçamentária da prefeitura, né, o prefeito vai contingenciando, vai cortando, o corte não é exatamente o termo nesse momento, mas vai, reduzindo a possibilidade de empenho, porque ele não sabe exatamente se vai poder, né, dar conta enfim, daquilo que está sendo proposto como empenho ou não, então isso é compreensível. Então é botar a bola no lugar, é discutir que tipo de educação a gente quer, por onde a gente quer caminhar com a educação e de que forma a gente cria mecanismos concretos de financiar a educação que seja uma educação à altura de um país como o Brasil. Não adianta dizer nós somos um dos últimos países, né, comparando aos países da OCDE, na qualidade de prestação de serviços de educação. Óbvio, né? Eu poderia levar qualquer pessoa aqui a conhecer como é que funciona uma escola na Maré, como é que funciona uma escola no Morro do Alemão, como funciona uma escola, né, onde o professor recebe mal, onde as crianças vivem ali em tiroteios permanentes, né, onde a qualidade de vida daquelas crianças, em sua grande maioria das vezes, não tem, enfim, quando tem pai, enfim, e mãe, né, uma dificuldade enorme dessa relação educacional familiar. Então, quer dizer, é preciso que a gente entenda todo esse cenário e tente construir um projeto de educação, primeiro que seja escola de tempo integral. Não há país desenvolvido do mundo que tenha escola de 2, 3 turnos. Tá? Não há país desenvolvido do mundo, por exemplo, que não destaque a necessidade de entrosamento da escola com a comunidade,
né, com os professores, numa interação onde o aprendizado é feito a partir do concreto, da prática, né? Aliás, isso é uma teoria, que é parte da teoria, né, de Paulo Freire, não é na sua integralidade. A gente consegue encontrar pessoas que criticam Paulo Freire, talvez sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire, sem entender absolutamente nada do Paulo Freire, dizer que Paulo Freire era um pregador do comunismo, não sei o que, etc. e tal, quando o cara criou um método de ensino, que aliás é um método de ensino utilizado na grande maioria dos países que se desenvolveram. Aliás, é um dos maiores intelectuais brasileiros reconhecido no mundo. Talvez você encontre 4, 5, no máximo, intelectuais que têm a dimensão, né, e o reconhecimento internacional que tem o Paulo Freire. Então, tentar entender o Paulo Freire, né, enfim, pode até se criticar, pode até se contestar, mas tem que se apresentar algo, né, que seja em contrário, mas que esteja à altura das necessidades do nosso povo. Então, a questão da educação é essa, é por esse motivo que nós estaremos amanhã nas ruas para defender uma educação de qualidade, uma educação, né, que possa ser financiada de forma adequada pelo governo, que não seja ideologizada, nem no sentido, né, de esquerda, nem no sentido de direita. Tem que ser uma educação que seja integrada à realidade do nosso povo e possa promover desenvolvimento, progresso. É isso que a gente propõe. Pelo menos é isso que o meu partido propõe, é para isso que nós vamos à rua, defendendo inclusive os interesses nacionais com a bandeira verde e amarela. Segunda questão, a questão da Previdência, né? Eu já tenho dito aqui, eu acho que já estou rouco de tanto dizer, né, que eu não me oponho a que se faça, aliás, nenhum tipo de reforma. O Brasil precisa de todas as reformas, mas nós precisamos entender que a reforma da Previdência que foi proposta, né, ela ultrapassou todos os limites de razoabilidade, né? Eu não consigo entender, sinceramente, quem tenha lido né, os 66 páginas, todos os dispositivos que ali constam, entender tudo que a reforma da Previdência defende, né, e sendo uma pessoa que dependerá no futuro da Previdência, que não se aposentou ainda, que vai se aposentar, conseguir defender uma reforma da Previdência daquele nível, daquela qualidade. Quando diz assim, essa é uma reforma que vai atender aos mais pobres e prejudicar, enfim, quem ganha mais, não sei o que, vai tirar de quem ganha mais para quem ganha menos, me diz um único trabalhador, um único cidadão que vai ter ganho com essa reforma da Previdência. Não estou propondo nem que tenha ganho. Eu acho que tem que haver ajustes, sim. Eu acho que a gente tem que criar situações, por exemplo, como, né, aumento para algumas áreas no tempo de serviço, né? Acho que preciso ter alguns ajustes no tempo de contribuição. É claro, está havendo expectativa de vida da população, isso tem que ser ajustado, isso tem que ser levado em conta. Agora, tentar responsabilizar a Previdência, né, como o grande mal do déficit fiscal brasileiro já é um erro. O grande problema do déficit fiscal brasileiro, basta considerar, eu já disse aqui diversas vezes, né, basta considerar, né, quanto foi superavitário de 95 a 2005, né, a própria Previdência, né, o volume de recursos que o sistema previdenciário deu de lucro, mais de 700 bilhões. Né, o próprio país, o Brasil, os recursos, né, de arrecadação comparado às despesas, o Brasil de 95 a 2015 teve superávit de quase 1 trilhão. Então, da onde vem esse déficit? Esse déficit vem, na minha opinião, fundamentalmente de áreas, né, como, por exemplo, né, e aí uma crítica a todos os governos do Fernando Henrique, passando pelo PT, passando pelo Michel Temer, etc. e tal, que entregaram a política monetária do país, né, nas mãos de representantes do setor financeiro. Vou citar aqui o caso do Lula, por exemplo, né? Não é nada, a gente não está aqui brigando com ninguém, está fazendo considerações que eu considero de alto nível. O Lula entregou, né, o Banco Central ao Meirelles. O Meirelles tinha sido, para quem não sabe, eleito, ele era diretor do Banco de Boston, na América Latina, né? Ele nasceu no estado de Goiás, e ele foi candidato pelo estado de Goiás, onde ele já não ia há muitos e muitos anos. Pois bem, ele ganhou a eleição de 2002, que foi a eleição que o Lula ganhou, com 186 mil votos. Foi o cara mais votado em Goiás, sem nunca ter ido lá. A gente pode imaginar o volume de dinheiro que ele não gastou para ter essa votação toda.
Pois bem, ele abriu mão do seu mandato de deputado federal para ser presidente do Banco Central. Vai ser patriota assim na China, né? Vai gostar do Brasil assim na China. É claro que houve um acordo ali, né, para não assustar o mercado, esse Deus mercado, esse mercado que manda em tudo. Não, a gente aceita, até topa que o governo do Lula ganhe a eleição, etc. e tal, desde que o Banco Central fique, né, a política monetária do Banco Central seja conduzida por um homem representante do setor financeiro. E foi o que aconteceu. E aí entra taxa de juros que não corresponde à realidade do país, nem às necessidades do país. E aí entra as tais operações compromissadas, né, que é um absurdo, uma vergonha. O banco sobra dinheiro no caixa do banco, esse dinheiro é incorporado pelo governo, o governo remunera um valor, né, que sobra no banco, porque o banco mantém uma taxa de juros extremamente elevada, a maior do mundo, né, ninguém pega dinheiro emprestado, esse dinheiro sobra, vai para o caixa do governo e o governo remunera, né, a taxa Selic. E aí uma dívida, né, que era de 56% ao final do governo Lula, chega a quase, né, enfim, agora, nesse momento, a quase 80% do PIB, quando o país teve superávit. Como é que um país pode ter superávit e a dívida pública aumentar de forma tão substancial? Aí a gente pega tal, né, swap cambial, essa é um absurdo maior ainda. Quer dizer, o sujeito compra, né, claro, a compra no exterior tem que ser feita em dólar. Bom, ele compra com um dólar a um determinado valor. Se o dólar aumentar, ele naturalmente vai ganhar, porque vai, né, a transferência de dólar para real vai significar um ganho, né, e ele vai ter esse ganho. E, no entanto, se o dólar diminuir, ou seja, se o valor do dólar diminuir, o governo remunera, né, o comprador, o que fez com que o volume de recursos em swap cambial ultrapasse R$1 trilhão. Então, esses fenômenos precisam ser enfrentados no mesmo momento que se enfrentam os problemas da reforma da Previdência. Não se pode dizer a todo instante, bom, nós temos um buraco de 194 bilhões esse ano na reforma da Previdência, no sistema previdenciário, e se isso não for feita a reforma, o país quebra, etc. e tal. Mas quebra como? Se a gente lê a reforma da Previdência, uma das coisas que a gente percebe que vai acontecer, né, é que, a partir da aprovação da reforma da Previdência, né, pelo sistema de capitalização, né, o patrão deixa de pagar, né, com sua contribuição, né, inclusive os governos, etc. e tal, e o cidadão tem que pagar, né, a sua própria contribuição, né, através de um fundo, etc. e tal, que no fundo é um fundo de caráter, né, que atende aos interesses do sistema financeiro, que é um fundo que vai rodar no mercado financeiro. Quem é que vai repassar recursos para o governo, para que o governo mantenha as futuras, né, as aposentadorias e pensões atualmente existentes? Então, claro, o governo vai ter uma redução de despesa por um lado, né, mas vai ter uma redução de aporte de recursos por outro. Então, nada significa, aliás, eu até hoje não conheço nenhum cálculo atuarial que diz que o governo vai ter 1 trilhão e 300 bilhões de lucro em 10 anos, mas imagino que qualquer cálculo que se possa fazer não está levando em conta, né, as dificuldades que o governo passa a ter a partir da aprovação de uma matéria como essa. Claro que se devia sentar, discutir, negociar, sem pressão. Eu vou terminar dizendo uma coisa aqui, é que assisti perigosamente nessa manifestação do dia 26. A manifestação do dia 26, claro que, né, tem ali empresários até de termas, etc. e tal, defendendo a moral e bons costumes, mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, como é que você pode, por exemplo, arrancar uma faixa que diz mais recursos para a educação? Como é que você pode dizer, né, nós temos que acabar, o governo tem razão quando faz cortes na educação, quando não era nem cortes? Como é que você pode defender, né, que se reduza recursos para a educação num país como o Brasil, que já é um dos últimos classificados? Bom, mas o governo está gastando mal, então que se, né, indique o caminho de gastar melhor sem reduzir recursos. Mas assim, as pessoas foram para as ruas para defender redução de recursos para a educação. Para defender, por exemplo, né, uma política de segurança pública, né, que é essa proposta do Moro, que, né, não sei nem se é do Moro mais, mas o Moro pelo menos não se posicionou contra como ministro da Justiça,
que distribui armas para a possibilidade hoje são 36 mil pessoas, 36 mil e pouco pessoas que têm autorização para ter armas, né? Com essa nova proposta, né? Que aliás é um decreto, a meu ver, completamente inconstitucional, mas que vai estar introduzido no projeto do ministro da Justiça, nós vamos ter quase que 20 milhões de pessoas autorizadas a ter armas. Onde é que isso pode diminuir a violência? Onde é que isso pode diminuir? Nós estamos indo para... Uma parcela da população está indo às ruas para defender, né, o aumento da distribuição de armas, o aumento da distribuição de munições, etc. Que loucura é essa? Onde é que as pessoas tiraram isso da cabeça? Então, eu acho que se houver bom senso, né, nós podemos ultrapassar essas dificuldades do momento. Se não houver bom senso, o que a gente está observando é que está havendo uma radicalização, né, cada vez maior, né, uma radicalização, né, que, por exemplo, tenta rotular o Congresso, né, de um Congresso de fisiológicos, oportunistas, canalhas, que só querem tomar dinheiro, né, do governo, ou querem fazer coisas que não são republicanas, etc. e tal, envolve o próprio presidente do Congresso, que na verdade é um liberal, é uma pessoa que defende em tese as reformas do governo, mas enfim, está tentando organizar ali uma forma do governo passar com as reformas e é criticado por essa massa de pessoas que sei lá de onde tiraram isso, né, que o Rodrigo Maia é um inimigo do presidente, é um inimigo do governo. Enfim, é uma confusão que não tem tamanho, mas uma confusão irracional, né, que leva um monte de gente, eu assistindo fotos de gente de joelho, né, orando, né, como diz a música, Deus já deve estar com o saco cheio de ver um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo ali, né, orando, pedindo que a reforma da Previdência seja aprovada para que ele não tenha direito de se aposentar, uma coisa de doido, né, orando para que o projeto do governo, né, de armas passe e, né, Deus contemple que ao invés de, né, enfim, algumas dezenas de milhares, milhões de pessoas possam ter armas. Imagina Jesus Cristo, Deus num projeto desse, defendendo um treco como esse, né? Enfim, aí passa lá um grupo de preto marchando, né? Como se tivesse, bom, estamos aqui para garantir, se tiver alguma coisa nós vamos quebrar o país, quem se posicionar contra vai apanhar, umas coisas sem pé, sem cabeça, né? Não tem o menor sentido. Defender o governo, olha, achamos que o governo está indo no caminho certo, tem que defender as reformas, etc. Tal, tudo bem. Agora, defender absurdos, se posicionar de forma absurda, isso não leva a lugar nenhum, né? Espero que as manifestações de amanhã sejam pacíficas. Aliás, quero dizer aqui o seguinte, esse negócio de black bloc que aparece nas manifestações e termina as manifestações tacando fogo em ônibus, né? Se depender de mim, vão entrar no cacete, literalmente, né? Estou me preparando para sentar o pau, né, firme nesses caras, que são tudo pilantra, de direita, reacionário, que se infiltram no movimento popular para, né, passar a imagem de que o movimento popular é bagunça, é desordem, é baderna, né? Se depender de mim, eles vão entrar no cacete. Aliás, quem eu ver de máscara amanhã na rua, se eu tiver com um pedaço de pau na mão, vai levar uma paulada na cabeça para tirar a máscara. Quem não tem medo de se apresentar e defender aquilo que acredita, não tem que botar máscara. Quem põe máscara tem medo de se apresentar, de mostrar aquilo que... Bom, desculpa, eu me estendi um pouco além do tempo, mas vou voltar a tratar desse tema em outra oportunidade. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Alô. Companheiros e companheiras, primeiro eu queria rapidamente falar aqui que hoje está acontecendo uma greve geral na Argentina e que parou a Argentina inteira. Um governo de Macri, que Bolsonaro vive elogiando, que aliás o Macri já pediu para o Bolsonaro não falar
o nome dele porque queima ele lá dentro da Argentina. Mas a inflação lá está em 55%, com 13 milhões de desempregados. Essa é a política ultra neoliberal que o Macri disse que ia resolver o problema da Argentina. E só a nível de comparação são 46 milhões de habitantes, com 13 milhões de desempregados, uma crise brutal. E hoje a Argentina parou de ponta a ponta. E é nesse sentido que nós queremos colocar aqui que amanhã vai ter uma grande mobilização no Brasil, em resposta à mobilização de direita, que arranca faixas de educação, que supostamente defende uma reforma da Previdência. E eu acompanhei, na verdade, eu vim de metrô, porque tinha o ato em Ipanema, que era Parem de Nos Matar, que é a política do Witzel, né? Seguidor do Bolsonaro, né? E que está aí a matar indiscriminadamente as pessoas, jovens, pobres, negros, e que isso mostra claramente que só nesses 4 meses do governo do Witzel foram 558 mortes, né, nessa situação, aonde a polícia militar entrou, ou, como foi com o governador, no helicóptero, lá em Angra dos Reis, para lá de cima, atirarem, e o governador todo orgulhoso de estar ali vendo aquela cena horrível. Mas depois ele foi para um hotel 5 estrelas, não é certo? Que dizem, inclusive, que nesse hotel que ele foi, uma diária de R$ 1.600, ele foi com a família, não foi sozinho. Aí até hoje ele não sabe dizer quem foi que bancou a diária dele naquele hotel. Esse é o governador bolsonarista aqui do Rio de Janeiro. Mas os trabalhadores brasileiros e a juventude já deu uma resposta no dia 15, vai dar outra resposta amanhã, e terão a preparação de uma poderosa greve geral no dia 14 de junho nesse país, contra a reforma da Previdência e contra essa política de direita que Bolsonaro tenta implantar no nosso país. E a resposta já está vindo. Já houve o dia 15, vai haver o dia 30 e dia 14 de junho vai haver uma grande greve geral no nosso país. A Argentina já houveram 5 greves gerais durante o governo Macri. O tal governo que viria a resolver o problema, né, com sua política ultra neoliberal, e que é a mesma que o Bolsonaro tenta implementar em nosso país. Colocando Paulo Guedes, um banqueiro, um aluno de Pinochet, que lá implementou a reforma da Previdência a título de capitalização, e que hoje a desgraça acontece com os aposentados chilenos, onde 90% dos aposentados recebem menos que meio salário mínimo. Esse é o dado. E que, inclusive, com alto índice de suicídios entre aposentados no Chile, né? Fruto dessa reforma da Previdência de capitalização, que é o que o Bolsonaro tenta implementar em nosso país. E que, aliás, vários países que implementaram essa reforma de Previdência de capitalização tiveram que voltar atrás, justamente porque quem ganhou foram os banqueiros, porque esses sempre ganham. É que nem no Brasil, é 300% de juros de cheque especial ou cartão de crédito, não é certo? E a classe média, principalmente, mas os trabalhadores também, de baixa renda, que usam cartão, estão pagando um preço altíssimo por essa situação. Mas, para finalizar aqui, nós queremos agradecer aos vereadores que assinaram o pedido de CPI que eu dei entrada, primeiro
primeiro pedido de CPI que eu dei entrada aqui, e gostaria de agradecer a presidência da casa por ter liberado, inclusive, a CPI, que é para investigar as condições das escolas municipais, que vai desde a cozinha ao professor. Se vocês sabem, tem escolas aí em CIEPs que foram instalados ar-condicionado nas salas há 2 anos e até hoje não funcionam. Incrível, né? Sabe por que não funciona? Porque não tem carga suficiente na escola para poder garantir o funcionamento dos ar-condicionados. Agora o clima até está razoável, não? Mas no início do ano, com aquele calor abusivo, as crianças, principalmente as crianças que vão ali da alfabetização, 6º ano, criançada, e os professores padecem com isso. Os profissionais da educação. Por isso nós demos entrada, a CPI foi liberada e agora vamos entrar na fase que os partidos indiquem os seus membros para poder nós colocarmos a CPI em funcionamento. Então, nesse sentido, nós já comunicamos aqui aos partidos que façam a indicação de vereadores de seus partidos para participarem dessa CPI tão importante para a educação no município do Rio de Janeiro. Porque, evidentemente, a situação é grave. Tem escolas onde as merendeiras estão sofrendo problemas seríssimos de saúde, justamente porque trabalham com equipamentos muito velhos. Para vocês terem uma ideia, numa escola que eu fui, sabe aquelas panelas para coar arroz? Panelas de alumínio rasgada. Uma coisa é rasgar um plástico, né? Outra coisa são panelas de alumínio há quantos anos estão ali e que, inclusive, causando sérios problemas para os estudantes, problemas de saúde. E mais, pratos, que é uma coisa básica, não? Uma escola com 500 crianças, 150 pratos. E aí, as companheiras e companheiros, a maioria mulheres, que trabalham nas cozinhas, têm que fazer a comida, servir aos estudantes, pegar os pratos, lavar, para poder voltar para servir a outros estudantes. E isso é gravíssimo. Como também escolas, e esse é um exemplo, já faz, nesses últimos 2 meses, aonde a bomba d'água da escola pifou. E aí, as pessoas que trabalham naquelas cozinhas, sabe o que estavam fazendo ontem? Tinham que sair da escola para ir na vizinhança pegar água para lavar os pratos das crianças. E esse fato não pode mais acontecer, e por isso nós demos entrada nessa CPI, que já foi publicada, e esperamos que, evidentemente, nós possamos fazer uma séria investigação sobre as condições de trabalho dos profissionais de educação, que envolve as merendeiras, que envolve professores, dos profissionais que trabalham dentro dessas escolas, que é uma preocupação muito grande que nós temos que ter. Por isso, nós agradecemos aos vereadores que deram possibilidade de a gente dar entrada nessa CPI, e agora esperamos a indicação dos senhores vereadores para que nós possamos começar as investigações das condições de trabalho dos profissionais de educação dentro das nossas escolas. E as próprias condições das escolas, que tem que ser também investigado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Babá.
Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15h40, onde já há inscrito para a tribuna. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, senhora presidenta. Senhoras e senhores, o que me traz a esta tribuna hoje é falar sobre a saúde pública. Mais especificamente, sobre o desmantelamento do programa Mais Médicos. Eu quero aqui ressaltar, meu gabinete fez um estudo profundo sobre o projeto, na sua totalidade, deste programa revolucionário, coordenado pelo sociólogo Iago Junho. Até porque este programa, este projeto dos Mais Médicos, foi um dos temas de que se serviu o bolsonarismo durante a campanha eleitoral. E foi a crítica sistemática a este programa Mais Médicos, que inclusive levou a maioria da população a um grande engano, incluindo aí a própria classe médica. E aqui mesmo, neste plenário, vários vereadores se manifestaram contra o programa. É aquela velha história, porque era do PT, foi feito no governo do PT, foi feito no governo da presidenta Dilma, então fico contra, sem conhecer o projeto, com críticas infundadas, cheias de ódio e oriunda de um total desconhecimento da totalidade do programa, na qual eu vou aqui colocar. E gostaria que os vereadores, embora não tenha nenhum aqui agora, pudessem depois debater. Aqueles mesmos que criticaram o projeto de um marxismo cultural, sabe, de uma babaquice enorme, sem conhecer o projeto, eu queria abrir o microfone para que a gente possa fazer a discussão. Porque eu vejo a maioria desses vereadores aqui, na internet, se comportam como tigrão. Mas aqui dentro, na hora da realpolitik, do debate franco, verdadeiro, aí vira tudo tchutchuca. Não é? Pois bem, o programa Mais Médicos tinha um impacto social espetacular. Vocês vejam só, o objetivo central era implementar faculdades de medicina, que forneceriam médicos prioritariamente para atuar na atenção básica. Esse era o objetivo do projeto. E esses cursos de medicina iriam ser instalados nas regiões mais pobres e mais carentes de saúde. A maldade que fizeram com esse projeto. E na qual eu vou apontar a causa desse oportunismo eleitoral, picaretagem. A direita ensandecida, aqui mesmo até nesse plenário, pegou um dos artigos desse projeto, que são enormes, né? São mais de 20, 30 folhas. Pegou um único artigo deste projeto, senhora presidenta, que tratava da possibilidade de vinda de médicos estrangeiros, né, ao país, e reduziram esse projeto espetacular a um ranço reacionário a Cuba. Preste atenção, tamanha maldade, ignorância por que estão passando nesse país.
e o custo dessa ignorância. E foi justamente os médicos cubanos, né, foi Cuba que forneceu a maior quantidade de médicos para atender a população nas várias regiões carentes desse imensos Brasis, porque os médicos aqui não iam 2 horas de barco, 1h30 de estrada de chão, ninguém queria ir. Então esse projeto era para fazer uma reorganização na medicina brasileira. Claro, aí você vai contrariar grandes interesses dos laboratórios, dos planos privados de saúde. O tal viés ideológico que essa turma de papagaio do imperialismo norte-americano e da imprensa golpista gosta de propagar, não é? Que eles falam, olha, isso é viés ideológico, este programa. Mentira. Mentira, doutor João Ricardo. O viés ideológico está sendo implementado agora e está em todo vapor. Todo vapor. Basta darmos uma olhada no ministério. A Damares dispensa comentários. Agora até o Bob Esponja, para ela, é homossexual. O ministro da Educação, que não entende nada, bulhufas de educação. O ministro Osmar Terra, que diz que a Fiocruz não tem expertise de pesquisa, ou seja, nega a pesquisa científica. Agora, o que vai ser? A Bíblia é que vai ser a ciência nesse país? O ministro das Relações Exteriores, que compara Bolsonaro a Jesus, e que a terra é plana. Sem falar no ministro da Justiça, o Moro, que desconhece sua própria pasta. Você imagina um ministro que não fala com o secretário de Segurança Pública da sua própria pasta, que é responsável por um orçamento de 40 bilhões. Que esse secretário, para pedir uma autorização de trabalho, de passagem de viagem, é negada. Você imagina, não conhece nada. Nada da pasta que ele exerce. E aí, eu quero trazer aqui uma matéria da revista Veja sobre, olha bem, é da revista Veja, tá? Uma das publicações que mais bateram no programa Mais Médicos, mais bateram, mas agora ela retrata a realidade do atendimento de saúde após os médicos cubanos retornarem para seu país. Insisto, eu estou trazendo aqui uma matéria da revista Veja, não é da Carta Capital, para dizer que é tendenciosa, que é esquerdista, gaysista, abortista, comunista, bolivariano, né? Que são o que a gente escutou dos vereadores de cabeça de porongo. Né? Só pode ter cabeça de poronga, eu não consigo entender de fato. Eu vou ler o início. Para quem não sabe, porongo é aquele que faz o chimarrão, que ela é oca, ela vem de uma árvore, então a gente chama cabeça de porongo no Rio Grande do Sul, é porque não tem cérebro. Vou ler o início da reportagem da revista Veja, abre aspas. Criado em 2013, o programa Mais Médicos chegou a reunir 18.240 profissionais de saúde. 18.240 profissionais, que em 6 anos de sua atuação, atenderam cerca de 63 milhões de brasileiros e brasileiras. 63 milhões. Por isso que eu gostaria de desafiar aqueles vereadores que vieram ao microfone, falar tanta besteira no microfone. Eu tenho certeza que estavam equivocados, vítimas dessa tempo obscuro que estamos vivendo. Assim espero. Ou seja, 63 milhões de brasileiros atendidos de norte a sul do país. Desde que o programa começou a minguar, no governo do golpista Michel Temer, que eu tenho certeza que está arrependido da besteira que fez, porque está sendo encarcerado, se ele soubesse o que ia acontecer hoje, eu acho que talvez ele repensasse a sua vida. Aliás, deve estar repensando muito bem. Depois do Michel Temer,
que perdeu 8.517 médicos, vindo de Cuba, logo após a eleição de Jair Bolsonaro e sua cruzada, né, ideológica contra Cuba e os médicos cubanos. Hoje, prestem bem atenção, hoje o Mais Médicos tem 3.840 vagas não preenchidas. Se você fizer uma conta rasa, 10 atendimentos, porque médico pode atender muito mais, pode atender 20 por dia, de segunda a sexta, se você fizer um cálculo baixo, por isso você vai ter, por ano, só essa falta de vaga, de 3.840 médicos, seriam praticamente 15 milhões de atendimento ao ano. Nós estamos falando de 15 milhões. Só que o rombo é muito maior, eu vou mostrar aqui para vocês. A imensa maioria em regiões pobres e periféricas, em regiões que nunca viram um médico sequer e tiveram a oportunidade de ter a sua assistência à saúde garantida. É muita maldade, sabe? É muita maldade, eu vejo. É perturbador. Além disso, há uma questão mais grave ainda, que vai perfazer um rombo que está impactando nos municípios e nos estados. Além disso, cerca de 2.600 médicos brasileiros, atraídos pelo salário melhor do Mais Médico, deixaram seus postos de saúde no município e no estado e adentraram ao Mais Médico, fazendo um rombo, abriu-se um rombo de 6.440 vagas nesses postos de atenção à saúde. Você tem um rombo de 6.440 vagas, que estima-se está deixando 19 milhões de brasileiros e brasileiras sem atenção básica alguma. Isto é um crime em discursos vazios, oportunistas e levianos e irresponsáveis dessa turma que quer pegar carona nesse obscurantismo que está sobre o país. A matéria também traz a conclusão de 2 estudos, um elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que só em 2015 foram evitadas 521 mil internações graças ao atendimento básico. Foram 4,6 de redução nas internações gerais e 5,9 nas internações em virtude de doenças infectoparasitárias. Isso gerou uma economia de uma ordem de 840 milhões ao governo brasileiro. Quase 1 bilhão de economia na saúde. E ainda aqui vem vereador subir esta tribuna para falar o que não sabe. Me desculpe, vai estudar, vai fazer o dever de casa. Senta lá a bunda, e vai estudar, que é a nossa obrigação. Não é ficar fazendo filminho na internet, ganhar like e follow, que você vai resolver o problema do povo. É uma vergonha o que está acontecendo com a classe política. Uma vergonha. Não fala mais com o povo. E a esquerda também equivoca-se para o mesmo lugar. Deixou de fazer o trabalho de base. Por isso perdeu essa batalha da comunicação. Ora, essa economia de quase 1 bilhão. Outro dado alarmante da Organização Mundial de Saúde, não sei se ela é comunista, talvez agora seja comunista também, mostrou que o Mais Médicos aumentou em 33% o número de consultas médicas no Brasil. Isso é revolucionário. Nós temos que ter um compromisso ético. É o que está faltando. A sociedade, a classe política,
a classe médica. É o compromisso com a ética e com a moral e com o povo acima de tudo. Uma vergonha. Esses dados revelam o quê? Revelam a irresponsabilidade de um governo que prefere e que se preocupa em fazer uma guerra ideológica contra o inexistente marxismo cultural, do que efetivamente tratar ou atender às necessidades do povo brasileiro. Esta é a lógica. Por isso eles não falam dos 61 milhões de desempregados, e nem como criar emprego, como criar renda. Ora, quando por motivos pueris, que é o que se trata disso aí, e infantis, não é? Contaminados por pensamentos medievais, conspiratórios, deixa de atender o povo brasileiro, o resultado qual é? É a morte das pessoas. E o ser humano vem em primeiro lugar. O presidente está brincando de governar esse país. Está brincando de governar esse país. Já passou da hora de amadurecer e perceber que presidir o Brasil é para adultos. E o que o governo federal ofereceu ao povo brasileiro até agora? Corte na educação, na escola do povo. Estão arriscados a faltar merenda na escola, faltar papel higiênico, e ainda insiste em dizer que não é corte. A entrega do patrimônio nacional, a subserviência ao imperialismo norte-americano. Basta ver, vamos importar 750 mil toneladas de soja americana, sem pagar imposto algum. Vai quebrar os produtores do Paraná e do Rio Grande do Sul de soja. Isso é destruir a família brasileira. É destruir a nossa economia. Vai ter que ser muito burro. Ou canalha. Ou seja, o fim e a destruição dos direitos trabalhistas. A precarização total do trabalho. A disseminação do ódio e das armas. E elege como inimigo os professores, como inimigo da nação, assim como foram taxados de inimigos os médicos cubanos. Ora, vamos assistir de braços cruzados à ruína da educação pública? Não em meu nome. Ora, já temos consequência do descaso da saúde do povo brasileiro. O bolsonarismo representa a destruição do Brasil como nação, assim como representa o fim do nosso processo cívico-nacional. É isso que está em jogo, é a barbárie, é a democracia ou é a barbárie. E ela vai pegar todo mundo, vai bater na porta de todos. Se essa elite encastelada em muros eletrificados acham que não vão ser afetadas, vão ser afetadas sim. Não há como ter governo de desenvolvimento com isso que está aí. Estamos num grande dilema nesse país. Um grande dilema. Ou o Brasil acaba com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo vai acabar com o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador César Maia. Senhora Presidente, apenas para solicitar a minha leitura a respeito de comunicação de liderança. No BBC News Mundo, no dia 18, foi apresentado um artigo sobre as análises do sociólogo Francis Fukuyama. Aspas, o desprezo pelas elites é perigoso, toda a sociedade precisa delas, fecha aspas. Mas os tempos mudaram. Hoje, Fukuyama vê com preocupação o avanço da ultradireita, do nacionalismo e dos populismos, e aborda essas questões em seu mais recente livro, aspas, Identidades, a exigência de dignidade e a política do ressentimento, fecha aspas. Pediria a Vossa Excelência que desse como lido e registrasse em Diário Oficial. Pela ordem, senhora presidenta. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Obrigado. Na verdade, eu queria fazer uma sugestão ao líder do governo nessa questão do fechamento da Avenida Niemeyer. Eu não vou entrar no mérito da justiça, eu não sei, ela deve estar cheia de engenheiro lá capacitado para dizer qual via fecha, qual via não fecha. É a minha dúvida enorme, só que não está sendo levado em conta as pessoas que transitam e moram ali. São quase 50 mil pessoas que moram ali e precisam do transporte. Você tem cadeirante, você tem mulher grávida, você tem mulher e pai, mãe e pai com criança pequena de colo, que está tendo que caminhar léguas e léguas para poder se deslocar, sem um transporte adequado. Então eu queria fazer essa sugestão ao líder do governo, que eu não sei onde que está, para que encaminhasse aqui ao governo, Crivella, que ele dispusesse um micro-ônibus para atender a população enquanto não resolve essa pendenga. Porque as pessoas não podem ficar desatendidas. Sabe? Então acontecendo ali, é grave. É grave você ter que caminhar, subir ladeira. Aqueles que têm emprego e trabalham na rede hoteleira estão com dificuldade de transporte. Houve um carecimento do transporte, tanto da mototáxi, como dos cabritinhos que tem ali na localidade, e eles não fazem o seu percurso na totalidade, de R$2 passou para R$8. Você tá o tamanho do problema encontrado. Então eu quero fazer essa sugestão à prefeitura, que o líder do governo possa encaminhar, porque as pessoas estão precisando de transporte. Enquanto não se resolve essa questão, que se coloque um micro-ônibus para atender aquela população. Muito obrigado, senhora presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, em prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão, projeto de lei número 1226 de 2019, mensagem número 117 de 2019, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Pela ordem, senhora presidenta. O projeto voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Pela ordem, justificar. Vereador Leonel Brizola. Só justificar a ausência do vereador Tiãozinho Jacaré, que está com uma questão pessoal. Obrigado. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. O projeto requer quórum favorável a 2/3. Senhora presidente. Projeto de emenda à lei orgânica, número 13 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que altera o inciso 4º do artigo 176 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento do 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica e funcional. Senhor presidente. Pela ordem, vereador César Maia. Tendo consultado o autor, eu solicito adiamento por 2 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 124 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações de BRT ou transporte rápido por ônibus no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 451 de 2013, de autoria do vereador Rafael Lísio de Freitas, que dispõe sobre o tombamento do imóvel que abriga o Grajaú Tênis Clube, no bairro do Grajaú, município do Rio de Janeiro. Está pendente a votação da emenda de número 1. O quórum é de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto do vereador Dr. Gilberto, sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Consignando o voto do vereador Marcelino de Almeida. Sim. Votaram sim 30 senhores vereadores, uma abstenção. A emenda está aprovada. Em votação ao projeto assim emendado. Os postos de votação encontram-se liberados. Comunicação de liderança, senhora presidente. Como vota minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. O que é?
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado. Segue a redação do vencido. Passa a matéria. Comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e do próprio partido, faço a leitura de uma carta que assim inicio. Estimado Luiz Inácio, recebi a sua atenciosa carta do passado 29 de março, com a qual, além de agradecer a minha contribuição para a defesa dos direitos dos mais pobres e desfavorecidos dessa nobre nação, me confidenciava o seu estado de ânimo e comunicava a sua avaliação sobre o atual contexto sociopolítico brasileiro, o que me será de grande utilidade. Como assinalei na mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, celebrado no passado 1º de janeiro, a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, de proteger as pessoas que habitam nele e de trabalhar para criar as condições de um futuro digno e justo. Tal como os meus antecessores, estou convencido de que a política pode tornar-se uma forma eminente de caridade, se for implementada no respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas. Nesses dias estamos celebrando a ressurreição do Senhor. O triunfo de Jesus Cristo sobre a morte é a esperança da humanidade. A sua Páscoa, sua passagem da morte à vida, é também a nossa Páscoa. Graças a Ele podemos passar da escuridão para a luz, das escravidões deste mundo para a liberdade da terra prometida, do pecado que nos separa de Deus e dos irmãos, para a amizade que nos une a Ele, da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita que no final o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. Tendo presente as duras provas que o Senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e mais recentemente seu neto Arthur, de somente 7 anos, quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar, pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus. Ao assegurar-lhe a minha oração, a fim de que neste tempo pascal de júbilo, a luz de Cristo ressuscitado o cumule de esperança, peço-lhe que não deixe de rezar por mim. Que Jesus lhe abençoe e a Virgem Santa lhe proteja. Fraternalmente, Papa Francisco. Vaticano, 3 de maio de 2019. A presidência da ciência ao plenário do seguinte requerimento da vereadora Rosa Fernandes, que solicita a inversão de pauta da presente sessão, de forma que o projeto de lei número 1141 de 2019, de minha autoria e do vereador Rafael Luiz de Freitas, que reconhece como espaço cultural e gastronômico em feiras livres da cidade do Rio de Janeiro, barracas que comercializam comidas e bebidas ao som de música ao vivo, que seja apreciado logo após o projeto número 451 de 2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1141 de 2019, de autoria dos senhores vereadores Rosa Fernandes e Rafael Luiz de Freitas, que reconhece como espaço cultural e gastronômico em feiras livres da cidade do Rio de Janeiro, barracas que comercializam comidas e bebidas ao som de música ao vivo. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, eu convido o vereador doutor Jairinho. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando William. Parecer favorável.
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o vereador Jaída Mendes Gomes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador Raimon. Pela ordem. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, pela ordem, vereadora Luciana Novaes. Eu tenho feito fiscalizações em vários equipamentos da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social desde 2017 e os equipamentos estão muito sucateados. Eu visitei o equipamento do Centro Pop Bárbara Calazans, e em cima se encontra o Hotel Social e a forma que os usuários, as pessoas em situação de rua estão sendo atendidas ali. É uma forma que não tem nenhuma dignidade para eles. Hoje eu me reuni com o Ministério Público e com a Defensoria Pública para entregar um relatório sobre essa situação, para que eles possam tomar as medidas cabíveis, para que tanto os usuários quanto os funcionários daquele equipamento possam ter dignidade ali dentro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 451 de 2013. Projeto de lei número 566 de 2017, de autoria dos senhores vereadores Renato Cinco e Dr. Jorge Manaia, que regulamentam o serviço público de aluguel de bicicletas. Pela ordem, o vereador Dr. Jairinho. Conversei com o vereador Manaia e com o assessor do vereador Renato Cinco, pedi para que nós pudéssemos fazer o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário a solicitação do vereador Jairinho do adiamento da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Senhora presidente, desculpa, eu não tinha entendido, o vereador Jairinho falou uma sessão. 2 sessões. Ele falou Uma. Retificando a fala, solicitado pelo vereador Jairinho, o adiamento da matéria por uma sessão. Obrigado. Obrigada, vereador. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 681 de 2017, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que declara o subbairro São José dos Campos, localizado na estrada do Magarça, no bairro de Guaratiba, como área especial de interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos.
Convido o nobre vereador Célio Luparelli. Professor Célio Luparelli para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Não é você, não. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o nobre vereador vereador Leandro Lira. Presidente, o parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Convido o vereador Wellington Dias. Parecer favorável. O parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, Questão de ordem, tramitação ordinária, pela ordem, vereador Raimon. Senhora presidente, senhores vereadores, estive hoje na PUC fazendo um debate sobre direitos humanos e juventude. E aí quero aqui fazer uma leitura muito rápida. Pastoral Universitária da PUC Rio de Janeiro promove Semana de Direitos Humanos e debate sobre juventude e políticas públicas. Os governos petistas mudaram o olhar para a juventude. Os jovens deixaram de ser um problema social para serem vistos como sujeitos de direitos, acolhendo uma reivindicação histórica de elaborar uma política nacional de juventude. O marco dessa mudança de olhar foi a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, em 2005.
Entre 1995 e 2002, o país teve um total de 2.400.000 universitários formados. Esse número saltou para 9.200.000 de graduados entre 2003 e 2014, fruto do programa Universidade para Todos, do Fundo de Financiamento Estudantil e do Sistema de Seleção Unificada. Algumas das conquistas que agora estão sendo destruídas pelo atual governo federal. A criação de 240 novas unidades de ensino técnico criadas pelos governos Lula e Dilma, 11 milhões de jovens formados no Pronatec, geração de 12 milhões de novos postos de trabalho, estabelecimento de políticas de igualdade racial, as cotas que triplicaram o acesso dos jovens negros e negras e indígenas nas universidades, aprovação da PEC da Juventude em 2010, que garantiu que a Carta Magna assinalasse que os jovens são sujeitos de direitos. Aprovação do Estatuto da Juventude em 2013, que dispõe sobre os direitos dos jovens, sobre as diretrizes das políticas públicas de juventude e sobre o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude. Criação do Plano Juventude Viva, que reuniu ativistas, sociedade civil organizada, especialistas, governo federal e governos estaduais e municipais, para discutir e elaborar um conjunto de ações de enfrentamento à violência contra a juventude negra, pobre e periférica, uma vez que o Brasil vivencia um verdadeiro extermínio. São mais de 30 mil jovens negros e pobres assassinados todos os anos. Em vista do desmonte que o governo federal tem feito para a política da juventude, esse debate se deu hoje na PUC. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, o texto é maior, para que seja publicado na íntegra. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador Raimon. Obrigado. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, pediria a atenção dos senhores de vossas excelências um minutinho. Eu tenho vindo ao microfone regularmente e também nas audiências da LDO, apresentando uma questão que me parece ser urgente e importante para o nosso município, que é o fato de tentar convencer ao senhor prefeito a não deslocar o COR, o Centro de Operações Rio, da Casa Civil para a Secretaria de Ordem Pública. Por óbvio, o COR exerce uma função de criar a questão dos mecanismos, dos estágios de atenção e crise na cidade, no momento em que as chuvas causam os estragos na cidade, no momento em que situações como o desabamento do túnel acústico ou como outras questões de muita gravidade fazem parar a cidade e exigem uma coordenação entre os diversos órgãos da prefeitura para agir e minimizar os impactos dessas tragédias sobre a cidade. Eu e o vereador Renato Cinco protocolamos um PDL que esperamos colocar em votação na próxima semana. Gostaríamos que o prefeito fizesse por conta própria uma revogação desse artigo do decreto e não de todos os outros. Eu tenho o tempo inteiro oferecido aos demais vereadores que quiserem ser coautores desse PDL. Eu estou com um ofício aqui pronto para os vereadores que quiserem ser coautores, para que eu possa entregar na mesa, que possam compreender. E aqui, eu não tenho nenhuma conotação sobre o debate, que muitas vezes me coloca em posição diferente de outros vereadores aqui, o debate sobre segurança pública ou ordem pública. Não é este o debate. Minha briga aqui não é com a CEOP, é o contrário, é entender a função do COR como uma função de monitoramento da cidade e coordenação dos órgãos públicos no momento em que a cidade estiver sob estágio de atenção em crise. Então eu vou, mais uma vez, perguntar aos senhores vereadores e tornar com efeito hoje essa medida daqueles que quiserem ser coautores do projeto. Nesse momento, solicitaria o apoio dos senhores vereadores, projeto que eu pretendo solicitar também que possa entrar na ordem do dia o mais rapidamente possível, quem sabe na próxima semana, com parecer conjunto das comissões. Muito obrigado, senhora presidente. Passa essa matéria a seguinte, tramitação em discussão. O projeto de requer Maria Simples, projeto de lei número 723 de 2018, autoria do vereador Teresa Berger,
que estabelece a obrigatoriedade da concessionária que administra o metrô na cidade do Rio de Janeiro apresentar plano operacional especial durante os períodos de grandes eventos realizados na cidade. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido a nobre vereadora Fátima da Solidariedade. Pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Obrigada, vereadora. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido a nobre vereadora Vera Lins. Parecer favorável, senhora presidente. Obrigada, vereadora. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Felipe Michel está aí? Convido o nobre vereador Jaída Mendes Gomes para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador Dr. Marcos Paulo. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido a vereadora Rosa Fernandes. O parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. A mesa submete ao plenário a solicitação do requerimento do vereador Felipe Michel, que requer à mesa diretora a inversão da pauta da presente sessão, de forma que o projeto de lei número 937 de 2018, que tomba por seu valor histórico, turístico e cultural os quiosques Palafita, no bairro da Lagoa, de autoria dos vereador Felipe Michel e vereador Carlos Caiado, e que seja apreciado logo após o projeto de lei número 723 de 2018. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 891 de 2018, de autoria do vereador Raimon, que tomba... Não, 21. Desculpa. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 937 de 2018, de autoria do vereador Felipe Michel e vereador Carlos Caiado, que toma por seu valor histórico, turístico e cultural os quiosques Palafita, no bairro da Lagoa. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador Matheus Floriano. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura. Convido o vereador Raimon.
Senhora presidente, parecer pela comissão de... Por qual comissão? Pela sua comissão de cultura. Ah, sim. Então, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de meio ambiente, convido a vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela comissão de turismo, convido a nobre vereadora Vera Lins pela comissão de turismo. Parecer favorável, senhora presidente. Obrigada, vereadora. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará. Desculpa. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Projetinho. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores. Não, um senhor vereador. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.